Estou decepcionada com você. Eu não conheço mais você. No começo, você era diferente. Sejam bem-vindos ao 15º dia de detox de relacionamento. E hoje é sobre isso que nós vamos falar. Sobre as nossas expectativas sobre o relacionamento. Mas antes eu gostaria de saber como é que vocês estão. Como é que está sendo para vocês esse detox? Muitas consciências? Como é que está sendo para vocês olhar para esse passado e perceber que essa decepção que a gente sente não está só no outro, né? Muitas vezes somos nós mesmos que nos decepcionamos. Porque a gente coloca tanta expectativa em cima do outro, né? A gente coloca tanta... Nossa, agora vai ser diferente. Agora sim, agora vai, né? E aí, quando a pessoa começa a ser ela mesma, a gente se assusta. Não é verdade? Porque quando você entra num relacionamento, você só conhece... Vamos dizer que a gente só conhece aquele corpo que está ali na nossa frente, tá? Só que cada corpo carrega uma alma, carrega uma essência e carrega uma história. E é a sua história que você carrega lá do seu primeiro ancestral, que se ela não estiver bem resolvida, é isso que você vai trazer para esse relacionamento. Você sabia disso? Você sabia? Então, é assim. Ontem a gente falou um pouquinho sobre dotes, né? Vocês percebem que dotes, de onde que vem essa história de dotes? Vem desde lá da época das guerras, desde a época de Roma, sabe? Eu não tava lá, talvez estava, né? Nos anos 300 lá. Mas desde lá já vem. Se a moça não tinha um dote, ela não casava, tá? Ela não casava. Ela só casava se o cara fosse muito louco por ela e resolvesse fugir com ela, ou então, sabe, tivesse aprontado com ela, aí não tinha outro jeito. Mas mesmo assim ainda era difícil. E detalhe, naquela época, uma moça de família, né? Que a virgindade naquela época era algo bem precioso, né? Até, vamos dizer que até os anos 70, acho que até os anos 70 a virgindade foi muito preciosa. Mas depois a virgindade foi trocada pela pílula, né? Pela pílula anticoncepcional. E aí todo mundo começou a tomar pílula. E aí podia fazer sexo. Aí, né? Aí o negócio ficou fácil. Porque aí você podia ter relação, não tinha filho, e aí não se sentia tanto na obrigação de assumir essa relação. E quantos não foram assim, né? Quantos não foram assim? Só que muitas não usava e nem usa até hoje. Nem remédio para não engravidar e nem camisinha, né? Para não se contaminar. Ai, mas usar camisinha, os homens falam. É usar camisinha, ai, é desconfortável, ai, não é uma coisa gostosa. A gente gosta de sentir, na hora do vucu-vucu, a gente gosta de sentir pele com pele.
Ah, é? E depois? E depois? Quando o vucu-vucu se transforma em um lindo bebê, que é o que a gente vê tanto por aí. Filhos sem pai. Filhos sem pai. Tudo isso porque na hora do prazer não tem prevenção. Na hora do prazer é só prazer e não se pensa no amanhã. E aí depois vem essa frase: você me decepcionou. Você me decepcionou. Eu não conheço mais você. E aí me veio uma coisa aqui na mente, sabe? Muitas vezes tem muita gente que é agnóstico, né? Que é essa palavra, né? Agnóstico. E não vai buscar Deus em lugar nenhum. Não vai buscar Deus em lugar nenhum. Em nenhum, em nenhuma, nem na, nenhum lugar, sabe? Nem na casa espírita, no evangélico, nem na Umbanda, nem no kardecismo, nem no hinduísmo, nem no budismo, em lugar nenhum. Acha que é o ser soberano de toda a terra, né? E aí esse ser soberano de toda a terra, ele ele acha que ele pode tudo, que ele nada o detém. Só que quando a gente vai para uma relação sexual, a gente a gente leva companhias, muitas vezes. A gente leva várias companhias com a gente. E essas companhias, às vezes, não é muito boa. Vocês sabiam disso? Hum? Sem querer ser Madre Teresa de Calcutá, tá, pessoal? Mas é que são coisas que a gente precisa saber. Então, você entra numa relação, se você entra nessa relação só pensando em cópula, ela não vai funcionar. Ela não vai funcionar. E aí você já entra só querendo só, né, baixar a calcinha ou baixar a cueca. E aí vocês vão pro motel. Você não reza, você não ora, você não faz prece, você não jejua, você não medita, você não faz nada da sua vida a não ser achar que você é o ser soberano de toda a terra. E aí você sai com um, sai com outra, sai com outra, e de repente a sua vida começa só a andar para trás. Só andar para trás. Só andar para trás. O seu dinheiro vai minguando, a sua saúde vai minguando, você começa a pegar infecção, você começa a ficar doente, né? Ah, vai lá, não, vou lá, tomo um remedinho na farmácia, né? Se automedica, já tá tudo bem. Hello, ser humaninho, você não é o soberano de toda a terra. Você é um ser humano, tá? Então, assim, a gente tem que se cuidar. A gente tem que se cuidar. Então, da mesma forma que eu vou lá na farmácia, que eu vou no médico, que eu passo no médico quando eu tô doente, eu também tenho que cuidar do meu espírito, tá? Quando eu cuido do meu espírito, as coisas ficam mais fáceis. E muitas vezes, o que que acontece? Muitas vezes as pessoas, elas falam assim, nossa, mas a vida tá tão difícil, não chega a nada. Sabe o que é não chegar a nada? Não chega relacionamento, não chega dinheiro, não chega amigos, não chega nem o carteiro trazendo conta na sua casa. Às vezes isso é bom, né? Mas por que será? Por que será? O que que eu estou fazendo? O que que eu estou fazendo com a minha vida? O que que eu estou fazendo com a minha história?
Será que eu estou olhando para isso? Será que eu estou olhando para a minha história? Muitas vezes eu estou repetindo algo lá do meu passado que eu não quero olhar. Muitas vezes eu estou repetindo relacionamentos frustrados que teve lá o meu avô, minha avó, ou meu próprio pai, minha própria mãe. Muitas vezes eu não consigo ficar num relacionamento e eu sempre acho que o outro está me decepcionando, porque eu estou vivendo a história de outras pessoas, não a minha. Às vezes eu estou no lugar do outro. E quando eu estou no lugar do outro, eu não consigo ser eu. E aí quando chega essa pessoa na sua frente, aquele corpo que chega na sua frente, você só vê o corpo, você não vê a história da pessoa. Por quê? Porque ela não é ela. Ela está no lugar de outra pessoa. Vocês já pararam para pensar nisso? Faz sentido para vocês? Já se relacionou com alguém que começou às mil maravilhas? Foi questão de meses, a pessoa se transformou. E você fala, nossa, eu não consigo mais ver aquela pessoa em você. Já aconteceu isso com vocês? Outro dia eu atendi uma cliente e ela saiu de um casamento, acho que de 15 anos, 15, 16 anos de casada. E aí ela falou, eu tô com muita raiva, eu tô com muita dor. Eu não consigo perdoar. Porque no início ele não bebia, no início ele não fumava, no início ele não me traía. E hoje em dia, o meu casamento acabou porque ele faz tudo isso. E eu tô com muita raiva. E ela falou mais uma coisa, e é por isso que eu não vou continuar a terapia. Porque eu tô com muita raiva. E eu não consigo perdoar. Primeiro, eu vou ter que pagar com a mesma moeda. É muito triste a gente ouvir isso. Mas ela tá na dor. Ela tá com muita dor. Então ela não conseguiu ficar na terapia. Ela passou uma vez só e foi embora. Chorou muito e foi embora. E desde então, de vez em quando eu vejo ela nas baladas, eu vejo ela, né, com bastante cerveja, né, rodeada de pessoas, de muitas pessoas. Isso tudo estava dentro dela? Ou isso tudo estava lá no outro só? Essa vontade toda de ir para balada, essa vontade toda de se relacionar com outras pessoas, essa vontade de beber, já estava dentro dela? Ou ela simplesmente está fazendo porque o outro fazia? Hello! São os desejos recalcados que as pessoas têm, tá? Às vezes a gente tem tanta coisa recalcada dentro da gente que a gente não faz ideia, né? O outro é o nosso espelho. Não tô defendendo ele não, tá? Que eu nem conheço. Mas o que eu tô querendo dizer para vocês aqui é que o outro é o nosso espelho. Muitas vezes o outro reflete aquilo que a gente tá dentro da gente. Muitas vezes o outro reflete aquilo que a gente está pensando, que a gente está sentindo. E ele só traz aquilo para a nossa vida que é para a gente enxergar. Ou a gente muda e faz diferente, certo? Mas a gente precisa encarar de frente os monstros que tá embaixo da cama. Porque enquanto você não encarar
nem os monstros que estão embaixo da cama e nem dentro do guarda-roupa, você vai continuar fazendo e repetindo a mesma história. Você só vai trazer para a sua vida pessoas que depois você vai falar: você me decepcionou. E é por isso que eu passei para vocês o exercício do espelho. Para olhar no espelho e ficar de frente, cara a cara com você. Sabe? Falar para você: eu vejo você, e olhar para você mesmo. Olhar mesmo, olhar nos olhos. Eu vi, teve muito depoimento aqui que é desafiante. É desafiante, sim. É porque na hora que você tá ali, ó, na frente do espelho, você tá olhando para você e tá olhando através de você. Você tá olhando a sua história de cara limpa. Para parar de falar que o outro te decepcionou, para parar de falar que o outro te magoou. Porque quem tá te magoando, ser humaninho, é você mesmo que tá te magoando. É você mesmo que está te decepcionando. Porque você escolheu viver a história do seu pai e da sua mãe. Você escolheu estar no lugar ou do seu pai ou da sua mãe. Ah, mas eu não tô, eu vivo a minha vida. Ah, hello. Dá uma olhadinha aí pro seu relacionamento. Se você está em um, dá uma olhadinha pro seu relacionamento. E se pergunta quantas vezes eu falei: nossa, você age igualzinho meu pai. Nossa, parece até que eu tô falando com a minha mãe. Dá uma olhadinha. Ou neste relacionamento que você escolheu se, sabe, fazer o detox. Eu falei se divorciar. Mas é porque hoje a gente vai ter divórcio energético e aí eu tava aqui pensei aqui agora no divórcio energético. Então, hoje à noite a gente vai fazer divórcio energético quântico. Então, quem se sentir interessado, depois eu posto aqui para vocês, ok? Mas dá uma olhadinha aí e verifica o que eu tô fazendo, que eu tô trazendo a mesma história, eu tô trazendo as mesmas repetições para minha vida. Muitas vezes, quando a gente olha para o outro e fala que a gente não conhece mais ele, que ele nos decepcionou, se você se olhar na frente do espelho, talvez você não se veja mais também. É, talvez você não se veja mais também. É como se tivesse enfiado um corpo totalmente diferente da gente no nosso próprio corpo. Cheio de dor, cheio de mágoa, cheio de raiva, cheio de ressentimento, doente. É. E você percebe que tudo isso são máscaras? Quando você começa a limpar essas máscaras, sabe? É como se fosse uma cebola. E você fosse começasse a tirar as camadas dessa cebola. As dores, as traições, as raivas. E vai tirando, camada por camada. Até você encontrar você. Você sabia que muitas vezes quando você se encontra, você até, se você tá gordinho, você até emagrece. E se você tá magrinho, você até ganha uns quilinhos? Sabia? Porque você encontra com você. É um encontro de frente ao espelho. É um encontro com a verdade. E quando a gente para de procurar a nossa outra metade lá fora e quando a gente nos encontra, aí sim a gente pode encontrar alguém inteiro para nos relacionar, para se relacionar com a gente, né? Enquanto a gente fica procurando a nossa metade em outra pessoa, não vai rolar.
quando você olhar para a pessoa que você está do lado e ficar comparando ela com o seu pai, é esse homem que você está buscando. Agora é hora de ter consciência disso. E quando você olhar para aquela mulher que está na sua frente e você continuar buscando a sua mãe, é esta mulher que você está buscando. E é para isso que a gente está aqui, fazendo detox de relacionamento, para limpar todos esses emaranhados sistêmicos da nossa vida, tá? Porque para você aí que é agnóstico, que acha que seu passado, a sua ancestralidade não influencia nos seus relacionamentos, influencia sim, e muito. Para você que acha que se você não tiver uma fé, nem que seja no Deus do macarrão, você vai ser feliz? Influencia sim. Influencia no seu dar e no seu receber. O universo é abundante, é rico. E lá na Bíblia está escrito: peça e receberás. Mas saiba pedir. Saiba pedir. Porque a gente está a vida inteira pedindo, 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 e só está chegando correspondência errada na nossa caixa de correio, né? Que são os relacionamentos frustrados que estão entrando na nossa vida. Porque a gente não sabe pedir. Porque a gente está achando que a gente é o soberano de toda a terra. Nós somos co-criadores. Somos co-criadores da nossa realidade. Mas para que a gente crie a nossa realidade, a gente precisa estar consciente. Ok, pessoal? É isso. Então baixe todas as suas barreiras. Baixe todas as suas barreiras. E comece a olhar para você. Comece a fazer diferente. Comece a criar diferente. Tá? Nem que seja acreditando que existe o Deus do macarrão. Mas você precisa acreditar que existe algo fora de você que cria a sua realidade. Aqui quem fala com vocês é a Vanderly. Um excelente dia para vocês. Bora ficar de frente pro espelho?